Boa noite, professor. Tudo bem? Começando aqui a questão 1. Eu destaquei três elementos aqui da parte técnica: o uso de ERPs, né, softwares de gestão, otimizações do processo e manutenção da ferramenta. Na questão de ERPs, foi porque isso permite um conhecimento mais aprofundado de dados da ferramenta para saber a sua vida útil e o seu melhor momento do poder de corte, por exemplo, além de saber, por exemplo, o seu ângulo e os seus tipos de materiais que essa ferramenta é produzida. Na questão de otimização de processo, isso permite, por exemplo, uma coisa chamada TRF, é uma técnica de Lean, que é troca rápida de ferramentas. Essa técnica permite a redução de tempo de setup. Isso reduz o lead time, então otimiza a produção. Na questão de manutenção da ferramenta, isso permite você saber o potencial de corte disponível e o tempo de vida que ainda resta. Isto ainda evita danos futuros no processo de usinagem. Ou seja, né, se você faz manutenção nas suas ferramentas, você sabe ainda o quanto você ainda pode usar aquela sua ferramenta antes que ela desgaste totalmente. E vamos supor que durante o processo de usinagem, se você não sabe o tempo de vida ainda total que ainda resta, ela quebre e cause danos durante o processo de usinagem, e aí você tem que retrabalhar uma peça ou até mesmo jogar fora. Entrando na parte logística, temos a questão de dimensionamento de estoques. Isso significa não adquirir mais ferramentas acima do necessário. Para isso, pode-se utilizar técnicas de previsão de demandas clássicas, como regressões, ou até mesmo técnicas de Lean, como quadros Kanbans, através de gestões visuais, etc. Questões de produções puxadas, nisso daí, tá certo? A gente pode trabalhar também com estoques inteligentes, que seria meu segundo item, nessa questão logística. Isso significa encontrar fácil as ferramentas armazenadas em estoque, que você precisa, além de utilizar o fácil acesso e uma metodologia que a gente chama no Lean, que é o FIFO, é o First In, First Out, que é a primeira ferramenta que você adquire quando você compra, é a primeira ferramenta que você tem que utilizar, para não correr o risco de ela ficar para trás. Então você tem que armazenar conforme você vai comprando, né? Para não ficar coisas antigas armazenadas. O terceiro item da questão logística é falar um pouco do fluxo de ferramentas do processo de usinagem. O operador de uma máquina CNC, por exemplo, esse cara não pode ser o responsável a buscar uma ferramenta lá no almoxarifado, no estoque, tá certo? Esse fluxo de materiais deve ser feito através de um Mizusumashi, que é um carrinho que distribui essas ferramentas ao longo da fábrica. Se o operador ele deixar o posto de trabalho dele para fazer isso vai causar ociosidade, vai diminuir o processo produtivo, vai causar parada de máquina e vai diminuir o processo de produção. Então, assim, o outro funcionário deve ser responsável para fazer isso. E o operador ele jamais deve abandonar o seu posto de trabalho. Então, essa questão de logística interna é extremamente importante no fluxo de materiais. Na questão da parte estratégica, a gente tem indicadores de desempenho, fornecedores e padronização de ferramentas. Na questão de indicadores de ferramentas, de desempenho, a gente precisa saber a produtividade de cada ferramenta para uma análise crítica da diretoria da empresa para auxiliar na tomada de decisão, para saber quais são as melhores ferramentas a serem utilizadas naquela empresa. Na questão de fornecedores, precisa-se conhecer quem são os fornecedores, quantos são, como eles agem, eles entregam no prazo, eles entregam a sua demanda que você precisa. E aí você precisa saber
tendo esse conhecimento, qual é o seu poder de negociação frente a esses fornecedores? Você pode baixar valor, você pode, ou você realmente tem que pagar o que eles dispõem, ou você pode simplesmente correr atrás de novos fornecedores. E aí, como você pode se comportar frente a a esses fornecedores? Um embasamento disso são as 5 forças de Porter, né? O Porter ele fala muito disso, então assim, como você vai se comportar frente aos seus fornecedores. Na questão de padronização de ferramentas, é extremamente importante a empresa definir um gênero de ferramentas que ela vai trabalhar, um cluster de ferramentas, porque uma vez que você define as ferramentas que você utiliza, você pode negociar melhores preços para adquirir aquelas ferramentas. Se você trabalha com um leque muito grande de ferramentas, fica muito difícil conseguir melhores preços e até para você treinar seus funcionários para trabalhar com muitas ferramentas é muito mais difícil. Para você organizar a sua produção para muitos tipos de ferramentas exige trocas de ferramentas, organizar troca de máquina, parada de máquina para organizar ferramentas. Então, assim, organizar suas ferramentas quando o seu leque de ferramentas é muito maior, é muito mais complexo, demora a produção ela torna-se muito mais complexa. Então, uma vez que você padroniza as ferramentas utilizadas na sua empresa, é muito mais interessante. Então, finalizamos a questão 1.